Oi, pessoal, tudo bem? Finalmente vamos começar a nossa jornada pelos destinos na numerologia. E só relembrando, eu vou deixar no Stories o cálculo, mas para calcular o seu destino é você somar a sua data de nascimento, dia, mês e ano, até reduzir a um número só, tá bom? Então, assim, se você somou sua data de nascimento, deu 2009, você pega e soma 2 mais 0 mais 0 mais 9, que vai dar 11, e aí esse 11 você soma o 1 com 1 que vai dar 2, beleza? E aí a gente vai começar, obviamente, com o destino 1, que é o primeiro da nossa matriz numerológica. Então, a numerologia, a gente olha sempre do número 1 ao número 9, e o número 1 é o primeiro, né? O primeiro númerozinho aí que abre todos os outros. Então, obviamente que uma pessoa que vem com um destino 1 é uma pessoa que veio para desbravar caminhos. Ela veio ser inovadora, ela veio ser única, ela busca a independência. Então, são pessoas que vão sempre caminhar na frente. É como entrar numa mata escura e o destino 1 é aquele cara que vai lá na frente desbravando, tirando toda a mata da frente para que os outros possam vir, né? Então, normalmente são caminhos relacionados a questões de inovação, de trazer novidades, serem pessoas disruptivas, pessoas que fazem coisas que ninguém fez. Então, o caminho do 1 é justamente descobrir qual que é a sua identidade no mundo, né? É um caminho que realmente acaba sendo um pouco solitário às vezes, porque exige que a pessoa se compreenda e busque essa questão da unicidade. É um caminho que pede autonomia, independência e principalmente liberdade. Não tente prender um destino 1 que você não vai conseguir. O destino 1 que está em equilíbrio, né? Aquele destino 1 que sabe o que veio fazer. E aí, essa pessoa que sabe o que veio fazer, ela entende que ela não pode ter nada, nem ninguém, nenhum obstáculo que tire ela desse norte que é o caminhar e buscar coisas novas, né? Então, o destino 1 equilibrado, ele vai ter relações que não vão deixar com que o seu caminho seja atrapalhado. Vai ter relações equilibradas em que o outro não dependa tanto dele, que ele possa ter essa liberdade. Se relacionar com o destino 1 pressupõe você deixá-lo livre para ele fazer o que ele quer e o que ele deseja e o que ele precisa. É muito mais forte do que ele, né? Porque ele vem justamente com essa missão que é muito significativa e muito pesada, no sentido dele precisar fazer coisas que ninguém nunca fez. Você precisa estar preparado, você precisa ter estudado, você precisa ter um embasamento e principalmente coragem. A palavra-chave do caminho 1 é coragem. Exige muita coragem de quem veio trilhar esse caminho, porque é realmente abrir portas que ninguém abriu. E aí, muitas vezes, você não sabe o que tem lá do outro lado. É bem desafiador. Achei a palavra, desafiador. Tá bom? Como ele é inovador, ele veio quebrar paradigmas também. É normalmente um cara, uma mulher que vai questionar as regras, que vai perguntar por que tal coisa é desse jeito, por que não é assado e principalmente tem muita dificuldade em receber ordens. É claro, porque ele quer a liberdade. Então, assim, qualquer pessoa que comece a dar muita ordem, que queira exigir muito, ou lugares ou ambientes de trabalho em que ele tenha que se sujeitar à ordem de outras pessoas, essa pessoa, o destino 1 vai ter dificuldade, vai ter bastante dificuldade. E aí, por isso que profissões ligadas ao caminho 1, normalmente são pessoas que podem ser empreendedores, ter o seu próprio negócio. Porque tem coragem, porque sabe o que faz e não vai depender de ninguém, né, enchendo o saco ali dizendo o que tem que fazer. Então, normalmente, o destino 1 dão ótimos empreendedores. E aí, no lado positivo, ele tem essa questão da liderança. Então, dentro de empresas, também pode dar certo, desde que essa pessoa tenha um cargo de liderança, desde que ela seja líder e não liderado. Mas, por ter essa característica da liberdade, no lado negativo, pode ser
que traga um pouco de autoritarismo. Pessoas que são muito autoritárias, que querem impor a sua vontade, que querem que as coisas sejam feitas do jeito que ela quer. No lado negativo desse caminho, pode ser isso. A pessoa que fica cega para a opinião dos outros, é só o que ela pensa e vai e segue e toca a vida. No negativo, esse autoritarismo e esse radicalismo exacerbado de querer mudar, de querer revolucionar as coisas a qualquer custo, às vezes em locais ou em momentos inadequados. Que existem regras ou existem pessoas que não vão permitir, e aí o destino 1 entra em conflito, em embate, quando ele está muito nesse negativo do seu número. Um outro ponto a se observar, quando um destino 1 tá triste, desmotivado, pode ter certeza que é porque ele não está conseguindo exercer autonomia no seu caminho. Alguma coisa está segurando a sua liberdade, a sua independência. Às vezes é um relacionamento que está sufocando, às vezes é um emprego em que ele não pode fazer as coisas do jeito que ele gosta, às vezes é a família que está podando as suas ideias. Então é importante observar que quando tiver triste, dá uma olhadinha que talvez seja uma dessas coisas que estão te impedindo de fazer o seu caminho. Chegamos até aqui, descrevemos o destino 1 e algumas pessoas podem estar se perguntando: nossa, mas eu sou destino 1 e não tenho nada a ver com isso. Eu não estou fazendo nada disso. São duas hipóteses. Ou você está fora do seu caminho, o que é muito comum mesmo, porque as pessoas justamente têm essa dificuldade de entender o que vieram fazer, o que estão fazendo aqui, por que estão aqui. Então é muito comum a pessoa não se identificar com esse caminho, porque ela ainda não entrou, ela precisa ter acesso a alguma informação, como por exemplo a numerologia, que vai ajudar a dar um clique, ou a pessoa está no negativo do número, no negativo desse caminho, que é justamente o oposto de tudo isso que eu falei. São pessoas, então, que vão estar preguiçosas, que têm medo de solidão, que não conseguem fazer as coisas sozinhas, que precisam de ajuda para tudo, que são medrosas, percebe? É o inverso de tudo o que eu falei. Como é que resolve isso? Realmente, as pessoas fazendo os processos de autoconhecimento, permitindo se entender, se conhecer e enxergar aquilo que veio fazer. Além disso, normalmente, o que acontece? Aquilo que a gente identifica através do nosso nome, né? E traz a idealidade, impressão e expressão, que são os números da nossa alma e da nossa personalidade, vamos dizer assim. Normalmente, acontece muito dessa nossa personalidade ser diferente daquilo que é o caminho que a gente veio fazer. Então, claramente, a gente vai ter dificuldade em trilhar aquele caminho, porque não é aquilo que a gente sabe fazer, mas aquilo que a gente veio aprender a fazer. O destino, ele não é uma linha de chegada, não é um objetivo a ser alcançado no final. Ele é muito mais a forma de caminhar, é muito mais a forma como vão vir os seus aprendizados. O destino 1 vai aprender as coisas fazendo as coisas sozinho. E se ele não fizer, o universo vai dar um jeito de trazer situações em que ele vai ter que se virar sozinho, vai trazer projetos em que ele não vai ter ajuda de ninguém e vai ter que pensar sozinho em como solucionar, percebe? Porque tudo isso é justamente o aprendizado. O destino é o seu caminho de aprendizado. Muito mais fácil quando você tem acesso a essa informação, porque você consegue enxergar melhor as oportunidades e começa a ter mais coragem de realmente assumir aquilo que está dentro de você. Muitas pessoas já sabem, já sentem intuitivamente esse caminho, que é natural para muitas pessoas. Para outras, existe uma dificuldade, até porque a gente vive numa sociedade que coloca um monte de regras na nossa cabeça e não nos permite nos conhecer. Não é? A gente escolhe a profissão muito cedo, muitas vezes sem nem saber quem a gente tem que decidir o que vai fazer. Portanto, para fechar esse assunto, é importante sempre fazer análise numerológica e não olhar o seu destino isoladamente. Aqui é só um resumo do destino, que é uma parte da matriz numerológica e que eu quis trazer porque muita gente tem curiosidade e é realmente um norte, ajuda você a ter uma ideia, mas é claro que tem que sempre combinar
com o estudo da sua matriz numerológica para que a gente consiga entender onde é que está o problema. Beleza? Esse foi o Destino 1. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. É o meu primeiro vídeo, minha primeira edição. Então, peço desculpas se tiver alguma coisa muito horrível, mas compreendam que eu sou novata nessa coisa. Beleza? Obrigada. Beijo.